Seja muito bem-vindo à TV Justiça, um canal do Supremo Tribunal Federal. Hoje damos início ao programa Saber Direito Responde, com a participação dos alunos de Direito Beatriz, André e Maria. Meu nome é Juliana Frederico, sou advogada e professora de Direito Tributário e Prática Tributária e vamos agora, nessa oportunidade, tirar algumas dúvidas relativamente aos temas abordados durante a semana, temas relacionados à prática tributária, às ações judiciais de execução fiscal, embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade, ação anulatória e declaratória, repetição de indébito, mandado de segurança e ação de consignação em pagamento. Bia, a primeira pergunta, por gentileza. A súmula vinculante número 28 é cabível com relação aos embargos do devedor? Olha, Bia, a súmula vinculante 28, editada pelo Supremo Tribunal Federal, se refere à possibilidade facultativa do devedor apresentar um depósito judicial nas ações em que ele discute a exigibilidade de um crédito tributário. Em verdade, a súmula garante que o depósito ele é facultativo, podendo o devedor apresentar as mais diversas ações sem a obrigatoriedade de garantir o crédito tributário respectivo. Contudo, ela é inaplicável aos embargos à execução fiscal. Isso porque a Lei 6.830 de 1980, que rege a execução fiscal, em seu artigo 16, determina que a propositura dos embargos à execução fiscal depende de garantia integral da dívida, seja por meio de depósito ou por meio de penhora de um bem do contribuinte. Portanto, inaplicável a referida súmula aos embargos à execução fiscal. André? Professora, ocorrendo a notificação do lançamento, quais são as ações judiciais que o contribuinte poderá propor? Muito bem, André. Olha, em face do lançamento, o contribuinte ele pode propor mandado de segurança repressivo, desde que haja prova pré-constituída e também se observe o prazo decadencial de 120 dias. Além disso, também é cabível a ação anulatória de débito fiscal, ação anulatória que não depende do depósito judicial para ser conhecida, para ser admitida. Bom, se esse crédito já foi objeto de uma execução fiscal, também é possível que o devedor se defenda por meio dos embargos à execução fiscal, uma vez garantido o juízo, ou da via estreita da exceção de pré-executividade. Maria? Professora, eu queria saber se, após a prescrição intercorrente, caso o pagamento seja efetivado, caberá repetição do indébito? Muito interessante, Maria. Se eventualmente o contribuinte, no curso de um processo executivo, já ocorrendo a prescrição intercorrente, venha ulteriormente efetuar o pagamento da dívida, ele poderá se valer da ação de repetição de indébito. Não vejo problema. Só não acho necessário. Por quê? Porque, em verdade, havendo aí o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo, tendo uma decisão judicial transitada em julgado no curso da execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, ele poderia se valer da execução contra a Fazenda Pública, que tem um rito muito mais célere, que não é uma ação de conhecimento, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Ocorre que, se ainda não foi proferida qualquer decisão relativa à prescrição intercorrente, ele realmente deverá se valer somente da ação de repetição de indébito para que haja o reconhecimento da prescrição relativamente a esse crédito. Bia? Professora, eu gostaria de saber se não se trata de um cerceamento de defesa, a obrigação do contribuinte de garantir o juízo para se defender. Pois é, Bia, interessante essa questão, porque envolve a análise da supremacia do interesse público. Ela justifica a exigência da Lei 6.830 de que o devedor garanta a execução para se defender
por meio dos embargos. Exatamente por esse motivo que a doutrina, né, completamente fundamentada no direito fundamental de petição, inafastabilidade do Poder Judiciário, garantia da ampla defesa e contraditório, construiu a petição singela da exceção de pré-executividade. Firmou-se o entendimento que o devedor, no bojo de uma execução fiscal, ainda que não esteja garantida essa execução, se a matéria não demandar dilação probatória, que ele possa se defender por simples petição incidental. O Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão na súmula 393, no sentido de ser cabível a exceção de pré-executividade quando se tratar dessas matérias que não demandam dilação probatória. Foi um reconhecimento do Poder Judiciário em relação a essa possibilidade do devedor se defender no curso da execução fiscal sem ter efetuado a garantia do juízo. Vale lembrar também que cabe a ação anulatória. Quando não pode o contribuinte embargar porque ele não tem como garantir e a questão demandar dilação probatória, não é possível embargos à execução fiscal nem exceção de pré-executividade, mas seria possível, no curso da execução, a distribuição de uma ação anulatória. André? Professora, caso a ação de consignação e pagamento seja julgada improcedente, o depósito será restituído ao autor? Interessante, uma ação de consignação em pagamento, que está aí, os pressupostos todos firmados no artigo 164 do Código Tributário Nacional, ela prevê que o devedor se utilize desse procedimento para quitar um crédito tributário devido, em caso de recusa de recebimento, subordinação indevida ou em caso de bitributação. Se essa ação for julgada improcedente, significa que o pagamento não reputa-se efetuado, não se reputa efetuado. E nesse sentido, a princípio, nós poderíamos chegar à conclusão que ele teria o direito de levantar o depósito judicial que ele efetuou no início do processo respectivo. Entretanto, o Judiciário firmou o entendimento que, mesmo julgada improcedente, a ação de consignação em pagamento, o depósito será convertido em renda à respectiva fazenda pública. E, nesse caso, o devedor terá que pagar juros, correção e, dependendo do caso, a multa de mora. Então, a ação de consignação em pagamento julgada improcedente não permite que o devedor levante o depósito e mais, obrigatoriamente, ele terá que recolher no período relativo à tramitação da ação todos os juros e a correção incidente. Maria. Professora, qual o recurso cabível contra a decisão que indefere a medida liminar no mandado de segurança? Olha só, a medida liminar no mandado de segurança, tanto no caso dela ser indeferida ou deferida, o recurso cabível é agravo de instrumento. E, seja a fazenda pública em caso de deferimento da liminar, ou mesmo o contribuinte em caso de indeferimento, poderá pleitear os respectivos efeitos suspensivos no agravo de instrumento, para impedir que a liminar seja cumprida ou para conseguir o pedido que foi efetivado aí em sede provisória. Sem dúvida nenhuma que esse agravo de instrumento ele será direcionado ao tribunal respectivo e o tribunal, por meio do relator ao qual foi distribuído, poderá atribuir esses efeitos suspensivos ou não, ou indeferi-lo e submetê-lo à apreciação da respectiva turma. Ocorre que, se esse agravo de instrumento não for conferido a ele os efeitos suspensivos, nós teremos um julgamento posterior do agravo e, caso a ação principal seja julgada nesse interregno, o agravo irá perder o objeto. Então, olha que interessante a situação. Nós estamos aqui diante de uma decisão, por exemplo, que indefere a medida liminar. Se o agravo até a sentença não for submetido a julgamento, com a sentença proferida,
fará com que ele perca o seu objeto. Infelizmente, essa é a tramitação dos recursos em sede do tribunal. Se o agravo de instrumento for apreciado antes da sentença, sua decisão irá produzir efeitos até a respectiva sentença. Significa que mesmo que o contribuinte ou a fazenda seja vitoriosa no recurso, ainda assim os efeitos desse recurso só irão permanecer até o julgamento pela sentença. Agradeço aí a todos e vamos para nosso intervalo. Dando prosseguimento ao Saber Direito Responde, vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos que participam do nosso programa hoje. Bia? Professora, em caso de nulidade da CDA, pode ser suprido no primeiro juízo até a prolação da sentença. Mas e se estiver no juízo de segunda instância, o que ocorre com o processo? Olha, Bia, para que eu responda essa pergunta, é interessante que a gente faça uma breve digressão a respeito dos pressupostos da certidão de dívida ativa. O que acontece? Para uma execução fiscal ser proposta, é indispensável a juntada da CDA. E essa certidão de dívida ativa, ela deve conter todos os elementos que se referem ao título executivo, à inscrição daquele crédito. Deve ter todos os elementos constantes no cadastro de dívida ativa. O nome do devedor, o seu endereço, o seu domicílio, a natureza da dívida, a forma de calcular os juros, também o número do processo administrativo, qual foi gerada essa dívida. Todos esses elementos são indispensáveis, né? Dada a CDA essa solenidade para que a execução fiscal possa prosseguir de forma regular. Caso a Fazenda Pública ajuize uma execução fiscal e ocorra alguma nulidade desses elementos, sem dúvida nenhuma que tanto a Lei de Execução Fiscal como o Código Tributário Nacional autoriza, no artigo 203, que essa nulidade seja sanada até a decisão de primeira instância. E como ela é sanada? Com a emissão de uma nova certidão de dívida ativa, substituindo aquela certidão nula. Essa decisão de primeira instância é a decisão nos embargos à execução fiscal. Então, enquanto tramitar a execução fiscal não embargada, a Fazenda Pública poderá substituir a certidão de dívida ativa. Se a execução já foi embargada, ela só poderá fazê-lo até a sentença que aprecia esses respectivos embargos. Se o juiz já sentenciou o processo, seja conhecendo a procedência ou improcedência dos embargos, não é mais possível corrigir, sanar essa nulidade. Não é mais possível que a Fazenda substitua a CDA. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já editou a súmula 392, reconhecendo essa possibilidade até a decisão, até a sentença em embargos. Mas ainda assim, não é possível a alteração do nome do devedor. Se o nome do devedor foi indevidamente inscrito em dívida ativa e constante da certidão de dívida ativa, essa é uma nulidade que não é sanável no curso da execução, ainda que não tenha sido sentenciados os embargos à execução fiscal. Bom, nessa hipótese, deverá a Fazenda Pública requerer a extinção da execução fiscal e corrigir a inscrição em dívida ativa, emitir uma nova certidão de dívida ativa e dar início a um novo processo de execução, desde que não tenha ocorrido a prescrição. O problema da execução fiscal ser nula por indicação, né, de parte legítima é que a Fazenda só poderá reemitir a certidão de dívida ativa se ainda não ocorreu o prazo prescricional, sob pena de extinção do crédito tributário. Em relação
a segunda instância de apreciação dos embargos, não tenha dúvida, se os embargos já estão em segunda instância e ainda persiste uma nulidade naquele título executivo, ele é insanável. Deveria a Fazenda requerer a extinção do processo, eventualmente se submeter aos ônus da sucumbência e propor, se for ainda possível, dentro do lapso prescricional, uma nova execução fiscal. André? Professora, caso o contribuinte efetue pagamento no curso de ação declaratória posteriormente julgado procedente, deverá ajuizar a ação de repetição de indébito? André, muito interessante essa questão. Tem até um artigo importante na revista Dialética que aborda exatamente esse caso. No curso de uma ação declaratória, o contribuinte vinha aí discutindo a relação jurídico-tributária, a inexistência da relação jurídico-tributária. Mas mesmo assim, ele efetuou o pagamento do tributo que ele estava discutindo aí, sub júdice. Ocorre que se futuramente essa ação for julgada procedente, com o trânsito em julgado respectivo, ele terá o direito de receber a restituição daqueles valores que foram indevidamente recolhidos. No meu entendimento, não seria necessário o ajuizamento da ação de repetição de indébito. Por quê? Porque ali nós já temos uma sentença favorável, já temos um título executivo judicial. Bastaria, em vez de dar início a um novo processo de conhecimento, a uma nova ação de rito ordinário, a uma repetição de indébito, bastaria a ele propor a execução contra a Fazenda Pública nos moldes do artigo 730 do Código de Processo Civil. Vale lembrar que não cabe contra a Fazenda Pública o procedimento de cumprimento de sentença. Nesse caso, realmente, diante de um título executivo judicial, caberia ao autor vitorioso na ação declaratória propor a execução respectiva. Não há impedimento para o ajuizamento da ação de repetição de indébito. Mas como nós já temos uma coisa julgada, firmada no bojo da ação declaratória, vejo aí a possibilidade de ação de repetição, mas uma impropriedade técnica no sentido de ser desnecessária uma nova sentença nos autos de uma ação de conhecimento. Isso já aconteceu e alguns processos que já tramitaram em diversos tribunais e nós tivemos um problema seríssimo. Contribuintes que tiveram êxito, ganharam os pedidos de uma ação declaratória, efetuar o pagamento durante o curso da declaratória e, posteriormente, ajuizar a ação de repetição de indébito. E, na repetição, o juiz indeferiu o direito, de forma completamente contrária a uma sentença anterior que já tinha transitado em julgado. Um problema seríssimo que nós temos nesse sentido e que, a meu ver, essa decisão na ação de repetição de indébito, que aprecia o mesmo mérito de uma declaratória que já tinha sido julgado favorável ao contribuinte, estaríamos diante aí do desrespeito à coisa julgada. Por isso que o aconselhamento que se faz na prática tributária é que, diante de um título executivo judicial, seja proposta uma execução contra a Fazenda Pública e não uma nova ação de conhecimento. Maria? Professora, qual o prazo para a Fazenda responder os embargos à execução e ela poderá ocorrer os efeitos da revelia? Maria, interessante essa questão. Nos termos do artigo 17 da Lei 6.830, de 1980, que rege a execução fiscal, a Fazenda Pública responde aos embargos à execução por meio de uma impugnação. Essa impugnação ela se assemelha à contestação. É uma forma de resposta do réu ali, do réu fazendário, no bojo dos embargos. Essa resposta deverá ser apresentada no prazo de 30 dias. E aqui não há contagem do prazo em quádruplo, não há aplicação do artigo 188 do Código de Processo Civil. Além disso, caso a Fazenda seja revel, caso ela não impugne os embargos, em relação a ela não se operam os efeitos da revelia. Os fatos alegados pelo embargante não são considerados presumidamente verdadeiros. O juiz poderá abrir o
o período de instrução do processo e poderá formar um juízo de valor independentemente da impugnação não ter sido apresentada. Por isso, também decorrente da supremacia do interesse público, não se operam os efeitos da revelia contra a fazenda pública. Bia? Professora, eu gostaria de saber, com relação à apreensão de mercadorias, a ação judicial cabível seria um mandado de segurança? Olha, Bia, nós abordamos isso durante a semana, a questão do mandado de segurança em face das chamadas sanções políticas, um tema tão atual e que ocorre com tanta frequência, apesar do Supremo já ter editado 3 súmulas, as súmulas 70, 323 e 547, todas elas com o mesmo fundamento. A administração pública, o fisco, a administração tributária de todos os entes não pode se utilizar como meio coercitivo para a exigência do tributo dessas vias transversas de pressão para que o contribuinte efetue o pagamento do crédito tributário. Por isso que nós, sem dúvida nenhuma, na prática tributária, nos valemos do mandado de segurança, porque se trata de defesa de um direito líquido e certo, o direito à livre iniciativa, o direito ao exercício regular das suas atividades econômicas. E por isso, a liminar no mandado de segurança, via de regra, encontra presentes os pressupostos para concessão, tanto fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, quanto o periculo in mora, o risco na demora do contribuinte sofrer os efeitos dessa sanção política. Cabe sim mandado de segurança, desde que a prova seja pré-constituída e se observe o prazo decadencial de 120 dias. Caso demande dilação probatória ou já esteja extrapolado o referido prazo, caberia ao contribuinte ajuizar uma ação anulatória. E para que ele consiga ter preliminarmente os efeitos desejados, ele promove um pedido de antecipação de tutela, nos moldes aí regulamentados pelo artigo 273 do Código de Processo Civil. Portanto, cabível o mandado de segurança, mas cabível também a ação anulatória contra aquele ato administrativo abusivo. André? Professora, cabe tutela antecipada nos embargos à execução? Tutela antecipada nos embargos à execução fiscal. Bom, os embargos à execução fiscal, apesar de serem uma ação de conhecimento, não cabe a tutela antecipada. Há uma impropriedade técnica. A tutela antecipada tipicamente ocorre nas ações outras de conhecimento, anulatória, declaratória. Ocorre que há uma forma do contribuinte conseguir os mesmos efeitos da tutela antecipada nos embargos. Que forma seria essa? O pedido de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo à execução fiscal, nos moldes do artigo 739-A, parágrafo 1º do CPC. Os mesmos pressupostos da tutela antecipada são os pressupostos para que o juiz conceda os efeitos suspensivos nos embargos à execução fiscal, suspendendo, paralisando o fluxo da execução até que eles sejam apreciados pelo juiz de primeira instância. Maria? Professora, é possível compensar o indébito tributário após o trânsito em julgado na repetição de indébito? Compensação e repetição de indébito é um tema interessante. Uma vez transitada em julgado a ação de repetição de indébito, favorável ao autor, favorável ao contribuinte, ele tem a opção de receber por meio de precatório, ou mesmo por meio de requisição de pequeno valor, ou ele tem, de forma facultativa, a possibilidade de compensar, de efetuar a compensação. Inclusive, a compensação tributária, ela depende do trânsito em julgado. Só é possível a compensação após o trânsito, conforme o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Não é possível essa compensação antes do trânsito em julgado. E o interessante, Maria, que essa compensação nem precisa de constar nos pedidos iniciais. Não precisa, ela já é um efeito da decisão no bojo da ação de repetição de indébito.
Eu gostaria, na oportunidade, de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Maria. Foi excelente esse nosso bate-papo. Tivemos a oportunidade de conversar sobre os temas lecionados durante a semana, sobre a prática tributária, que é tão interessante, porque é uma visão do direito tributário no sentido dinâmico, fazendo esse elo com o processo civil. Agradecendo a todos os telespectadores, nós nos despedimos aqui de mais um programa Saber Direito Responde. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.